Boa tarde, tudo bem aí com vocês? Você falou que ia vir e veio mesmo, hein, Fabão? Olha aí. Você é um homem de palavra. Tamo junto. Vamos lá. Tá com alguma dúvida aí, Fabão? Mas eu peguei já no. Já estava fazendo a explicação aí, mas tá tranquilo. Boa, vamos lá então, gente. Como essa parte aqui, ela é inédita, tá bom? Então aqui eu vou pedir para a gente fazer uma oração, para a gente poder seguir com o estudo. Até aqui foi só uma recapitulação, e daqui em diante a gente vai ver aquilo que a gente ainda não viu no último estudo, tá bom? Então assim como a gente está, vamos fazer uma oração ao nosso bom Deus? Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos deixou aquilo que há de vir e aquilo também que já aconteceu revelado na tua palavra, confirmando mais uma vez que essa palavra é a palavra de Deus. É a tua vontade para a nossa vida. Senhor, nos ilumina neste estudo, nos abençoa, fala ao nosso coração, revela a tua verdade e coloca ela dentro de nós. Nós pedimos pelo teu auxílio, pelo auxílio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, vamos lá. Então, aqui a gente viu até agora esses 4 animais, tá certo? E vimos que eles correspondem aos metais do sonho de Nabucodonosor. Só que a parte dos pés, que é em parte ferro, em parte barro, ela fica sem um correspondente aparente na visão do capítulo 7. Só que isso é só aparente. Por quê? Olha só. A gente já viu que os pés ele tem um elemento ainda de ferro que representa Roma, tá certo? Então Roma, ela continuaria ainda até o final, só que com uma outra roupagem. E aí, quando a gente vai para o texto bíblico, olha que coisa interessante no capítulo 2, do verso 41 ao 43. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Aqui já está dando um spoiler do que está lá no capítulo 7. Ó. Será um reino dividido. Então, os pés, em parte ferro e em parte barro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, ou seja, ainda vai ter partes fortes, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. A gente viu que, lá no capítulo 2, quando a gente fez o estudo, que essa divisão seria a Roma dividida, que daria origem à Europa, tá certo? E quando a gente olha para a Europa, é isso que a gente identifica. Tem alguns países que são mais fortes e outros países que são mais fracos, tá certo? A gente tem, por exemplo, a Alemanha, a gente tem a Inglaterra, que são países ricos, e a gente vai ter países que não são tão ricos assim, Grécia, né, e entre outros. E olha o que diz no verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. E a gente sabe que a Europa ela é composta, principalmente na época medieval, ela era composta de vários reinos, onde os reis dessas nações, em uma determinada... eles tinham um parentesco, né? Era o primo do rei de não sei da onde, era o filho da rainha de não sei onde, então eles iam se misturando para, de alguma maneira, ali manter sempre o poder nas mãos deles. Mas aqui a profecia diz, né, que assim como o ferro não se mistura com barro, também, apesar deles tentarem fazer a sua união, ela não vai dar certo. Quando a gente vai para o capítulo 7, nos versos 7 e depois no verso 24, olha o que está escrito para a gente. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha o quê? 10 chifres. Esse animal tinha 10 chifres. E quando a gente vai para o verso 24, o anjo explica para Daniel que esses chifres são reis. Olha só. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Percebe que a própria Bíblia ela vai explicando, ela vai dando as dicas do que significam os símbolos. Então, os 10 chifres que surgem do quarto animal seriam 10 reinos que surgiriam daquele quarto animal. E é interessante que eu fiz uma observação aqui, que os 10 chifres, né, quando a gente contrasta lá com Daniel capítulo 2, a estátua tem 10 dedos, né, nos pés. Né, e o animal, o quarto animal, ele tem 10 chifres. Ou seja, esses 10 chifres seriam reinos divididos, né, do quarto animal. O quarto animal ele iria se dividir e ali surgiriam 10 novos reinos.
Então, quando a gente olha para a história, e aí eu vou pedir ajuda aqui de novo do nosso amigo Isaac Newton, olha o que ele diz para a gente lá na página 47 do livro dele a respeito de Daniel e Apocalipse. Pelas guerras discutidas acima, o Império Romano do Ocidente, mais ou menos no tempo em que Roma foi cercada e tomada pelos godos, ele dividiu-se nos seguintes reinos: dos vândalos e álanos, na Espanha e África, dos suevos na Espanha, dos visigodos, dos álanos na Gália, dos burgúndios, dos francos, dos bretões, dos hunos, dos lombardos e de Ravenna. Então aqui a gente percebe que Isaac Newton também no estudo das profecias, ele identifica que esses 10 chifres que seriam o Império de Roma do Ocidente dividido, eles seriam essas 10 nações que iriam surgir. E olha que coisa interessante, será que ele está certo nessa análise que ele faz? Olha só, a gente percebe então que a partir de 476, que é quando o Império Romano no Ocidente ele cai, ele se divide. E vários eventos do século IV ao século VI marcaram um período de transição durante o qual as metades oriental e ocidental do Império Romano se dividiram efetivamente em 395. Então, a primeira divisão do Império Romano acontece em 395, quando você tem a parte oriental, que vai se tornar o Império Bizantino, e aí você vai ter a parte ocidental. Em 410, a cidade de Roma foi saqueada pelos visigodos, e a partir daí, uma sucessão de povos invadiu as terras romanas. Os álanos, os suevos, os vândalos, os alamanos, os jutos, os ângulos, os saxões, os hunos e os francos. Isso aqui são relatos históricos a respeito da divisão de Roma. E por último, o Império Romano no Ocidente agonizou até 476, quando a cidade de Roma foi invadida pelos Érulos e o último imperador romano foi destituído. Ou seja, ali acontece a queda do Império Romano. O estabelecimento dos povos germânicos nas antigas terras romanas levou ao surgimento de novos reinos, que originaram as nações modernas da Europa. Então, tudo isso aqui é relato histórico. E está em harmonia com a interpretação de Isaac Newton, que está em harmonia com a palavra de Deus. Agora vamos confirmar realmente esses pontos. Olha só, pela lista de Isaac Newton, esses 10 chifres seriam estes reinos: os vândalos, suevos, visigodos, os álanos, os burgúndios, os francos, os bretões, os hunos, os lombardos e Ravenna. Agora, pela lista dos historiadores que acompanham a história, eles fazem uma lista diferente. Eles colocam aqui os visigodos, os álanos, os suevos, os vândalos, os alamanos, os jutos, os ângulos, os saxões, os hunos e os francos. E uma lista feita por teólogos que estudaram a história e chegaram também à mesma conclusão, eles dividem também de uma maneira diferente. Eles colocam os germanos, os ostrogodos, os visigodos, francos, vândalos, suevos, burgúndios, érulos, anglo-saxões e lombardos. E o que a gente percebe em tudo isso é que os 3 grupos, eles chegam à conclusão de que Roma foi dividida em 10 reinos, em 10 nações. E o que a gente vai ter diferente ali são que, por exemplo, o Isaac Newton ele coloca o reino de Ravenna. Os historiadores não colocam Ravenna, eles vão colocar os jutos, e os anglo-saxões eles vão dividir. Já os teólogos não, eles vão colocar os érulos e os anglo-saxões vão ser um grupo só. Mas o essencial aqui para o nosso estudo é que todos essas 3, Isaac Newton, os historiadores, os teólogos, eles chegam à mesma conclusão. Roma ela foi dividida em 10 nações, conforme foi dito na profecia. E aí quando a gente olha aqui para a divisão do Império Romano, então a gente tem a primeira divisão que ocorre, Roma Oriental é a parte rosa e a Roma Ocidental é a parte laranja. E depois, em 476, a gente vai ter a divisão do Império no Ocidente em 10 reinos. Tá bom? Então a gente vai ter os álanos, a gente vai ter os vândalos, a gente vai ter os francos aqui, os suevos, os anglo-saxões. Então eles vão invadir Roma, vão dividir o Império Romano no Ocidente e vão formar essas 10 nações. Portanto, aqueles 10 chifres que a gente vê que surgem desse quarto animal são esses 10 reinos aqui que vão dar origem às nações europeias. Tá certo? Então, até aqui, a gente está confirmando na história aquilo que a interpretação profética nos revelou.